Boa tarde a todos e a todas. O Centro da Memória da Eletricidade está realizando Pensando o Brasil, uma série de 3 temporadas de lives com intelectuais, historiadores, sociólogos e criadores artísticos, visando lançar olhares múltiplos e diversificados sobre os nossos 200 anos de vida independente. Pensando o Brasil contempla 3 temporadas: o Brasil no século XIX, o Brasil no século XX e o Brasil no século XXI. Juntos, portanto, estamos fazendo uma verdadeira viagem no tempo por meio de conversas a respeito dos modos pelos quais o Brasil foi pensado, gestado, imaginado ao longo destes últimos 200 anos. Nosso convidado de hoje é o escritor e crítico literário Silviano Santiago. Considero um privilégio ter a oportunidade, em 2 anos seguidos, de conversar com o Silviano Santiago. Nosso tema hoje é o Brasil de Machado de Assis, sobretudo o Brasil do início do século XX, que passava por profundas transformações, fossem urbanísticas no Rio de Janeiro, fossem mesmo em termos de estrutura política, né, social, no país inteiro. Bem-vindo, Silviano. Muito obrigado pelo convite e é um prazer conversar com você de novo, né? Como já disse. Exato. É sempre um prazer. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa Pois não. pedindo que você nos conte como e por que aconteceu esta passagem tão virtuosa do crítico literário e professor de prestígio internacional adentrando o reino do romance. Em que momento você sentiu que estas duas atividades conviveriam na sua vida? Eu estou te fazendo esta pergunta porque você escreveu pelo menos 2 livros nos últimos anos Isso. que são modelos de um novo tipo de romance, que mistura ensaio, que mistura biografia, e que não tem absolutamente nada a ver com os antigos romances históricos, né? Que os franceses Isso, adoravam exatamente. fazer, né? E eu queria que você me contasse como é que surgiu em você essa vontade de unir essas 3 pontas da tua atividade profissional, na qual você tem um nível de excelência absolutamente fundamental para a cultura brasileira. Tá, muito obrigado. Eu tenho de dizer, vou começar pelo começo. Tá. Eu tenho de dizer que, no início, quando eu estava... Eu sempre fui uma pessoa relativamente sociável. Eu sou um pouco tímido, introvertido, etc., mas eu sempre gostei da vida boêmia e um pouco de ter um grupo social que fosse mais amplo do que aquele propriamente familiar e também o propriamente profissional. Quer dizer, eu sempre gostei de de conviver, né, com pessoas que eu julgava interessantes, que me ensinavam alguma coisa, no bom sentido de ensinar, não de uma maneira professoral, mas até na discussão, etc. E eu tive, então, grandes mentores. Um deles foi Jacques do Prado Brandão, o outro foi Alexandre Eulálio, um terceiro foi o Francisco Iglesias, o historiador, e assim por diante. Quer dizer, cada um me dava, de vez em quando, eu era rapazinho, né? Cada um me dava um puxão de orelha, né? E eu ia me endireitando, de certa maneira, tentando também ter uma formação um pouco mais complexa do que a formação de letras. Quer dizer, então, eu viajava um pouco pelas várias artes, viajava bastante pela história, em particular graças ao Iglesias, que me puxava muito a orelha, pelo meu desconhecimento de história do Brasil e dos grandes intérpretes, na época em que eu era jovem, né? Os 3 grandes intérpretes, Caio Prado, e o Sérgio Buarque, o Sérgio Buarque e o Gilberto Freire, né? Então, tinha isso. E o que acontecia é que eu tinha, portanto, grupos diferentes de convivência. E esses grupos diferentes, eu vou simplificar dizendo que um era mais libertário e o outro era mais profissional. E quando eu estava no profissional, que era letras, eu ficava com vergonha, literalmente, de falar aquelas coisas que eu já sabia.
eu tinha uma conduta bastante profissional, entende? Eu me restringia à crítica literária, à teoria literária, etc. E quando eu estava no outro grupo, eu ficava um pouco com vergonha, muita vergonha, de ser aquela pessoa tão certinha, tão profissional, entende? Então, nesse sentido, essa união de uma faceta e outra se deu no momento em que eu escrevi um romance em 1981, quer dizer, comecei em 75, chamado Em Liberdade, que era sobre o que teria acontecido com o Graciliano Ramos ao sair da prisão. Nós temos Memórias do Cárcere, né, 4 livros lindíssimos na edição original, né, hoje em 2 volumes, mas não se tinha nada sobre o que aconteceu do momento em que ele pisou, porque até os últimos 2 capítulos de Memórias ele não chegou a escrever. Ele deixou incompleto, por assim dizer. E eu peguei aquilo e, de posse, né, do meu conhecimento de literatura, de história, etc., eu quis idealizar um romance que fosse, ao mesmo tempo, libertário, né? Nesse sentido que eu estou usando, né? Que não se restringisse a uma biografia de Graciliano Ramos convencional. E aí eu tive a grande sorte de ter começado minha carreira nos Estados Unidos, onde eu conheci um grande romancista chamado John Barth. John Barth, que era um leitor de Machado, um leitor de Borges, tinha um texto em 68 maravilhoso que me inspirou muito, que era sobre como a literatura estava sendo escrita a partir do excesso de literatura, que é o caso típico de Borges, é o caso típico de Beckett, etc. E que isso não, sabe, isso era importante, porque ao mesmo tempo se tinha uma tradição que era uma tradição do olhar literário sobre o mundo. E aí eu resolvi fazer esse olhar literário sobre o mundo e cheguei a Graciliano Ramos, depois a Artaud e, finalmente, a Machado de Assis, que é o nosso tópico de hoje. E sempre eu escolhia, quer dizer, eu não tinha intenção de fazer uma biografia do sentido clássico. Eu me inspirei muito, por outro lado, para falar a verdade, na Enciclopédia Mirador, que é uma enciclopédia que não é feita a partir dos nomes próprios. Ela é feita a partir de tópicos. Os nomes próprios estão no índice. Se você quiser saber sobre Getúlio Vargas, você vai para o índice e tem Getúlio Vargas, e depois vai ter República Velha, vai ter Estado Novo, vai ter Academia Brasileira de Letras, e tudo isso são verbetes. Quer dizer, é uma espécie, quer dizer, ao contrário do que se pensa, o verbete de enciclopédia, que é o modelo de biografia, né? Nascimento, infância, formação, estudos, né? Quer dizer, ele dá uma visão muito linear do intelectual. Quanto à política, eu não sei, mas do intelectual ele dá, porque é uma vida muito mais desconjuntada, muito mais fragmentada, entende? E eu acho que esses 2 autores, tanto Graciliano quanto Machado, e depois Artaud, Antonin Artaud, o famoso teatrólogo, né, eram exemplos que me seduziam, mas não para contar toda a vida, mas para contar um momento assim em que acontecia um imprevisto na vida de uma pessoa extraordinária, e esse imprevisto pouco estava nas biografias, pouco era estudado. No caso de Graciliano Ramos, quando ele está em liberdade, vai viver de favor na casa de José Liz do Rego, depois de uma pensão de 5ª categoria, sem nenhum tostão no bolso. No caso de Artaud, no momento em que ele está querendo se liberar das drogas, e por volta de 32 ele começa a se liberar das drogas e decide viajar ao México. É a viagem do México que acaba desastrosamente ele nos Tarahumaras, vivendo os indígenas, junto a indígenas e tendo a experiência do peiote. E escreveu um livro deslumbrante, Los Tarahumaras, que isso não está na biografia direito dele. E, no caso de Machado, foram os últimos anos. Aí voltamos de novo ao nosso objeto de hoje. São os últimos anos. Que uma coisa que me incomodava é que a gente se acostumou a ler muito romance de formação, desde Goethe, né, e os sofrimentos do jovem Werther, que ficou mais ou menos
ficou mais ou menos constituído um gênero, mais ou menos, não, muito bem constituído um gênero que é o Bildungsroman, né, o romance de formação. Quer dizer, esse interesse pela formação, né, do personagem, da figura histórica, do artista, etc. E, no caso de Machado, o que tinha sido deixado de lado era exatamente o romance da sobrevivência. Quer dizer, ele viveu mais do que talvez devia, por ser uma pessoa doente e por ter perdido a esposa. Eu peguei exatamente a partir de 1904 a 1908, quando ele perde a esposa Carolina e vai até 1908. São esses 4 anos que me interessavam, e nesses 4 anos ele muda de estilo completamente, quer dizer, aquele estilo bombástico, retumbante, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou falar mais dos grandes romances. Ele perde, né, o livro dedicado aos vermes, né, que vão roer essa carne e coisas desse gênero, não deixo nada, não lego nada, etc. Ele perde esse estilo e ele entra no que Edward Said chamou com muita precisão de estilo tardio, né? Quer dizer, é diferente, quer dizer, é uma visão muito mais reflexiva da vida e menos conturbada, mas, ao mesmo tempo, no caso dele, muito convulsiva, em virtude de a doença, que era a epilepsia, ter se acirrado. Então, isso me interessou muito, né, ver isso. E são 2 grandes romances que, no fundo, tratam do final do século XIX e começo do século XX. Esaú e Jacó e Memorial de Ares. 1888 é o centro das 2 histórias, ou seja, a escravidão, o problema não é a abolição da escravidão em 88 e a proclamação da República em 89. Quer dizer, esse é o período, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, na atualidade de Machado, o que ele tinha dificuldade em aceitar era o processo, não é, de modernização da cidade do Rio de Janeiro, a imitação do que tinha acontecido, obviamente, em Paris, né, no projeto Haussmann, o que tinha acontecido também em Buenos Aires, tinha acontecido também em Belo Horizonte, né, porque a capital de Belo Horizonte, a transferência de Ouro Preto para Belo Horizonte, originou uma cidade semelhante a Brasília, né? Não é à toa que Belo Horizonte é, por assim dizer, antepassada de Brasília. Quer dizer, é uma cidade feita no papel, né? É uma cidade feita no papel e depois transformada. Então, o Rio de Janeiro, Pereira Passos, no caso, que era o prefeito na época, né, ele decide, não é, quer dizer, fazer essa modernização, bota abaixo, né, o famoso bota abaixo. O Rio de Janeiro era uma cidade colonial, de sobrados e tudo muito envelhecido, ruas estreitas, vielas, etc. Ele resolve a criação da cidade. Nesse sentido, eu sempre digo que é bom ler Machado de Assis junto com o livro de João do Rio, A Vida Encantadora das Ruas. É muito bom ler os 2, porque o João do Rio faz um retrato realista do Rio de Janeiro. E a partir de um flaneur, nos bairros mais elegantes, e indo até os piores lugares do Rio de Janeiro, como centros de ópio e cárceres, etc. Quer dizer, você tem o Rio de Janeiro assim, uma visão realista, naturalista, bastante rica e que merece cuidado, entende? É uma coisa que a gente despreza um pouco quando quando o escritor entra na descrição de processos de decadência violenta, entende? Não uma decadência discreta, mas já uma decadência violenta. Então, voltando a Machado, em Machado não existe isso, entende? Se você quiser isso, tem que ir realmente à Vida Encantadora das Ruas, entende? Machado é uma visão muito mais distanciada, reflexiva, e com uma opção que muitas vezes é criticado e que eu gostaria de te expor, ainda que rapidamente, e talvez até mereça críticas, porque vai ser muito rapidamente. Machado de Assis, ele optou por não fazer uma literatura identitária.
Isso é importantíssimo. Foi uma opção muito nítida da parte dele. Ele queria ser um escritor do centro da cidade. Ele não queria ser um escritor dos subúrbios, tão como Lima Barreto foi tão extraordinário. São propostas diferentes. Eu acho que a gente tem que respeitar essa opção de Machado de Assis, entende? É uma opção por ser uma espécie de Proust brasileiro. E aí não exagero. Realmente, a capacidade que ele teve de desenhar a elite brasileira com muito mais força, com muito mais coragem e com a ponta da faca é extraordinária. E só poderia ter sido feita não por Joaquim Nabuco, que tinha seus compromissos de classe, e é natural que tivesse seus compromissos de classe, mas foi feita exatamente porque ele fez, a meu ver, propositalmente essa opção, entende? Então, o que nós vamos ter em Machado de Assis é muito mais a elite carioca, quer dizer, a elite, mais do que carioca, do Distrito Federal. Então, o que nós temos, quer dizer, já no início de Esaú e Jacó, é evidente, são aqueles que vencem na vida. Eu queria te colocar algumas coisas. Pois não. E a partir disso você... a gente falou no estilo tardio do Said, nos building romance, né? Os romances de formação. Não, nos romances de sobrevivência. Sobrevivência. De sobrevivência. O Said privilegia, no estilo tardio, o estilo tardio torturado, né? Aquele torturado pelo exílio, aquele torturado por alguém que já não se reconhece em lugar algum, tá certo? Isso, como ele não se reconhece no Rio de Janeiro, só para retomar. No Rio de Janeiro que se civiliza, entre aspas. Ele vai mesmo dizer que eu vou morrer numa cidade que não é a minha. Isso é textual. Olha como se encaixa no Said, né? Eu vou morrer numa cidade que não é a minha. Agora, eu queria te colocar o seguinte. Você citou o Lima Barreto, que tinha uma consciência muito grande da negritude, da questão racial, etc. E no Machado, como foi isso? Eu te faço essa pergunta porque ele virou o maior herói literário do panteão nacional, tá certo? Isso. E, na medida em que ele virou esse grande herói nacional, ele foi branqueado, né? Foram embranquecendo até as fotos do Machado, de tal maneira que nas fotos dos anos 30 para frente, ele aparece praticamente branco, ele não é mais negro. Exatamente. O que representou a escravidão para ele? Como era essa noção de que ele também era negro para ele? Como isto vazou na literatura dele? Isso que seria interessante a gente saber. Eu acho que é uma questão delicada. Eu acho que, como eu tentei fazer uma introdução ainda que breve, é uma questão de opção e vai estar muito mais nos detalhes do que propriamente na trama. E nos detalhes, eu costumo usar o fato de que há uma referência constante em Machado de Assis, nesse período mais convulsivo, mas que tem origem em 1875, que é uma constante alusão à Bíblia. E nessa alusão à Bíblia é a escolha do Pentateuco. Ele tem muito de Thomas Mann. É curiosíssimo isso. Muito do Pentateuco, e dentro do Pentateuco, o interesse muito grande por mostrar que a liderança no Pentateuco é constantemente falsificada. E há dois casos bem nítidos, que é o caso que ele em 1875, ao escrever um conto para a revista de Joaquim Nabuco, ele assina Manassés. Manassés se refere, evidentemente, a Manassés e Efraim. Manassés é o mais velho, Efraim é o mais novo. Há uma diferença de 10 anos entre um e o outro. Manassés, no entanto, é doentio. E Jacó, que é o avô,
ao reconhecer os dois para que ele se escolha quem vai ser o sucessor, ele prefere Efraim a Manassés. Por quê? Porque Manassés e doente não terá uma prole. Olha aí o final de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E que Efraim é forte, poderoso, etc., ele nos dará uma prole extraordinária. Entende? Então, essa desclassificação ela não será vista através de uma atitude sentimental, entende? Ela não será vista através de uma autoidentificação enquanto tal, entende? Mas ele se autoidentifica enquanto tal nos detalhes. Da mesma maneira, se você passa, por exemplo, para Esaú e Jacó, que é um romance tardio, Esaú e Jacó de novo, o romance devia ser chamado Pedro e Paulo. Na época, o romance Pedro e Paulo. Por que Esaú e Jacó? Esaú e Jacó de novo, porque o Jacó não é o primogênito. E aquele Jacó, por sua vez, que é avô de Manassés. De novo, é a mãe, agora é a mãe que vai dizer que o primogênito é Jacó. E quando o primogênito é Esaú. Então, há constantemente esses jogos em Machado de Assis que são de muito sutis e que requerem, de certa maneira, né, uma certa atenção ao detalhe, porque é a partir desse detalhe que eu acho que você entende, que é outra coisa que o Said chama muita atenção, que você se torna detalhista, né, quando você chega à idade madura. Porque já não te interessa mais o geral você já abiscoitou. Agora você interessa, entende, por detalhes. E esses detalhes, então, a meu ver, são as chaves de leitura de um Machado de Assis que se identifica com o quê? Com o fato de que os grandes acontecimentos, dados como os grandes acontecimentos nacionais, eles são meio que falsificados. E aí, aquilo em que ele é criticado pela ausência dele na lei, na assinatura da Lei Áurea, ou na comemoração, né, da abolição da escravatura, está aí claro, porque aquilo não representava algo, como é que eu poderia dizer? Algo de definitivo. Quer dizer, não, pelo contrário, a gente vai ver que isso vai se tornando mais e mais grave com a criação das favelas no Rio de Janeiro. A criação das favelas no Rio de Janeiro, a formação é muito nítida. Por um lado, são os africanos, né? Quer dizer, no caso, os escravizados, né? Os escravizados que são liberados, né, da escravidão, mas são julgados, né, à sua própria sorte. Então, tem que sair da fazenda e tem que ir para morar no subúrbio, porque, inclusive, a cidade modernizando, o cortiço de Aloysio Azevedo foi abaixo. Nem cortiços mais havia. Não havia mais a possibilidade de gente pobre. Por outro lado, também aqueles que foram lutar a favor da independência na Bahia, voltavam também e o Estado não os reconhecia como soldados. São eles também que irão formar. E, finalmente, os imigrantes europeus que começam a chegar e que também vão se misturar na favela. Quer dizer, então, você vê que as favelas começam a ser essas comunidades, esses grandes centros dos desprivilegiados, a priori, entende? Não há possibilidade. E isso você vai ver que Machado de Assis vai aparecer brilhantemente no Memorial de Aires, com o dono da fazenda Santa Pia, que é de um cinismo absoluto. Ele é o pai de Fidélia, uma das personagens importantes do Memorial de Aires. Ele era muito chegado à corte, frequentava a corte de Pedro II e tinha a ideia de que mais cedo ou mais tarde a Lei Áurea
seria assinada, quer dizer, uma lei seria assinada. O que ele fez? Ele volta à fazenda de Nova Friburgo e ele liberta os escravos. E ele diz ao irmão, isso a toda documentação, entende, dizendo que eu faço isso antes que o Estado a faça, porque eles serão reconhecidos a mim, não ao Estado. E aí eu os terei aqui e não os perderei, porque eles serão fiéis a mim. Entende? E isso está lá, é só ler com cuidado o Memorial de Ares, está lá. Entende? Agora, se você começa a investigar essa família Nova Friburgo, essa família Nova Friburgo é extremamente importante durante a monarquia. Eram grandes produtores de café, e você sabe que um dos problemas curiosos de Machado de Assis, que ele acentua muito, é a perda, né? A passagem, né, de um dinheiro de um grupo da aristocracia, não é? Ponhamos a aristocracia tupiniquim, mas aristocracia, e para os republicanos, né? E aí não existe um lugar para o poder central. O palácio, né? O Palácio da República. E aí, primeiro, vai ser a mansão da família Itamaraty, que é aquela antiga que se tornou depois o Ministério das Relações Exteriores. E o segundo vai ser exatamente o grande casarão dos Nova Friburgo no Catete, o Palácio do Catete. Entende? Então, essas coisas todas vão sendo compreendidas, a meu ver, por Machado de Assis, de uma maneira, quer dizer, que não é tão óbvia, entende? Quer dizer, então, são esses detalhes que dão entrada a uma trama mais ampla, em que você pode discutir questões nacionais de uma perspectiva que a elite não permite, ou permite se você embranquecer, ou permite através de idealizações como o indígena. Mas uma das coisas interessantes é se você vê que há uma tentativa do Rio se civiliza, não é? Que é a construção da Avenida Central, há uma tentativa, inclusive, de retirar do centro da cidade, o que vai acontecer posteriormente sempre no Brasil, de retirar do centro da cidade o poder da presidência, o poder do governo central, da capital federal, no caso, né? Você vê que os grandes 3 eixos da Avenida Central, Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes. Se você compara isso com Ouro Preto era o quê? Era o palácio, a cadeia, e era o palácio, a cadeia, que depois se transforma no Museu da Inconfidência, né? E a igreja. Você não tem você não tem nem a igreja, nem a cadeia, e nem o palácio. Você não tem esses 3 elementos ali no centro do Rio que se moderniza. Quer dizer, aí vai se vendo que mas a hora que mas onde está o presidente da República? O presidente da República está no antigo Palacete Itamaraty, porque eles abandonaram completamente a Quinta da Boa Vista, porque ficaram com receio de instalar-se na Quinta da Boa Vista e haver uma ressurgência do movimento monarquista. Quer dizer, então, quer dizer, é um romance, a meu ver, é um romance de nível proustiano, entende? Quer dizer, você vai entender essas relações extremamente duvidosas, perigosas, e, ao mesmo tempo, próximo da criminosa, se você pensa que o grande evento que não aparece no Esaú Jacó é o encilhamento, que é o desastre nas finanças brasileiras no início da República, graças a Rui Barbosa, que foi uma ideia de Rui Barbosa. O encilhamento, isso é fascinante, de novo, é um detalhe. No início do romance, Esaú e Jacó, quer dizer, a mãe dos gêmeos, Pedro e Paulo, né? Não Esaú e Jacó, Pedro e Paulo. Quer dizer, você está vendo, está sempre pedindo uma espécie, leia-me como se eu fosse um sujeito coletivo, hein? Não me leia de maneira muito simplificada. Eu não sou Pedro, ele não é Paulo. Nós somos gêmeos.
mas somos gêmeos com um certo passado, entende? É uma noção de tempo, é uma noção de reflexão sobre a história que só a literatura e a arte pode fazer, entende? Porque a noção de tempo é um tempo muito expandido. Mas volto à situação. Então, a mãe, os dois filhos estão brigando no útero materno, né? E a mãe, então, vai ao Morro do Castelo. Ela vai subir o Morro do Castelo, subir o Morro do Castelo atrás de uma vidente. O Morro do Castelo que será destruído posteriormente, né? Quer dizer, é a cidade velha mesmo, quer dizer, ela está fora do local dela, e ela sopra de uma vidente. E a vidente lhe diz, e é textual, eles hão de vencer, vencer, vencer. Quer dizer, já na subida da montanha, e a vidente dizendo, ela volta, mas encantada com o que tinha acontecido, que ela estava morrendo de medo de os dois filhos brigarem para o resto da vida. E brigarão, né? Um é republicano e o outro é monarquista. Mas isso não é suficiente, porque tem Esaú e Jacó também por detrás desses dois. Entende? E aí o que acontece? Embaixo, ela está tão alegre e vem um desses rapazes que recolhem esmola para a igreja e passa a bandeja. E ela está alegríssima e lhe dá uma nota de R$2.000. É o Irmão das Almas, né? É um personagem que aparece no primeiro e no segundo capítulo, o Irmão das Almas. Ele recebe a nota de R$2.000 e ele pensa, as almas, R$2.000 é demais. Põe a nota de R$2.000 no bolso. Desaparece do romance, desaparece completamente. Lá pelo capítulo 70, ele volta. Como o quê? O capitalista Nóbrega. Então, ele é o terceiro gêmeo, aquele que venceu pelo roubo, né? Se trata de um roubo, e depois pela jogatina financeira, que foi o que estava acontecendo no Brasil, com a desvalorização dos imóveis, a especulação imobiliária, tudo isso que se pode imaginar, e que um historiador pode fazer muito melhor do que, obviamente, um romancista, porque o romancista ele está interessado não em descrever, mas, de repente, esse terceiro gêmeo, se você me permite, o capitalista Nóbrega, aparece e se apaixona pela mesma moça que os dois gêmeos estão apaixonados, a Flora. Ele tenta ganhar Flora e vencer os dois gêmeos. Quer dizer, ele não tem limites, entende? É um empreendedor que não tem limites. E você vê aí as alusões todas que podemos fazer a países novos, né? Esse empreendedor que não tem limites e que arrebenta o balão, né? E, obviamente, esse personagem, e aí ele compra uma grande mansão, ninguém sabe que ele compra uma grande mansão, ele tem a carruagem mais bonita, no Cais Pharoux, etc. Mas, de repente, ele tem medo de ser reconhecido. E ele volta ao centro da cidade para ver se o reconhecem. Então, entende? E, obviamente, não vão reconhecê-lo, porque ele é outro. E aí ele desaparece do romance. Não tem, ele teve a função no romance, entende? É uma espécie, eu acho que é o personagem mais próximo da própria biografia de Machado de Assis. Eu acho. É o próprio... porque você tinha me perguntado como ele se identifica. Eu acho que ele se identifica através desse Irmão das Almas. E a igreja, curiosamente, a igreja a que ele está servindo, né, com o Irmão das Almas, é onde o pai de Machado de Assis trabalhava. Quer dizer, de repente, não sei, aí já é especulação meio louco. É uma coisa bem curiosa, entende? Então, eu acho que ele é aquele que venceu na vida, entende? E venceu na vida graças a estratagemas que não eram os estratagemas, pelo contrário, porque a vida dele é impecável. Ele não tem uma educação formal, ele não é formado em direito, como a maioria da elite, ou formado em medicina, ou o que seja. Entende? E aí eu passaria para um outro ponto que é importante nesse momento discutir, que é a questão da medicina nesse momento. E Machado de Assis, de novo, é um belo exemplo, por
causa da epilepsia, e o Dr. Miguel Couto. O que acontece com o Dr. Miguel Couto? Ele compra, a família Nova Friburgo tinha 2 palacetes. Um, que é o da Presidência da República, e o outro, que hoje é o Colégio Bennett. O Miguel Couto compra o palacete do Colégio Bennett. Entende? Então, nós vamos vendo, né, quer dizer, como há toda uma... Ponhamos um panorama e um retrato do Brasil que é fascinante, mas de uma perspectiva pouco inusitada, entende? É uma perspectiva de ver essas alianças, essas famílias, como é que se organizam essa trama, né, por assim dizer, no Brasil republicano. Muito diferente da maneira como se organizava a sociedade num país monarquista. Maravilhosa a tua descrição. E isso pressupõe que o Machado necessita de uma leitura muito ativa e atenta, e, sobretudo, muito bem historicamente informada. Caso contrário, passa batido em todos esses detalhes. Por isso que eu fiquei tão fascinado com o teu Machado. Porque você coloca o Machado em cena como personagem, você, narrador, é o Silviano, posto lá no romance. Isso está claro, inclusive. E, ao mesmo tempo, você clareia todas essas ligações e possíveis, sabe, esses refinamentos, né? Que se imbricam, tá certo? Todos. Numa sociedade que está se sofisticando, que já tem outra complexidade. Isso que Machado consegue compreender, entende? Ele quer compreender a complexidade da sociedade brasileira. Ele não quer fazer um retrato em preto e branco. Eu acho que isso é uma opção e é um direito, entende? Ainda mais porque ele é excelente, porque se ele fosse fraco, eu diria simplesmente que é um pernóstico. Mas não, né? Quer dizer, ele tem essa audácia, não é? De penetrar nesse mundo, de criar a Academia Brasileira de Letras junto com Joaquim Nabuco, junto com Efraim, entende? Se a gente está fazendo uma leitura cuidadosa, entende? Eu preciso de Efraim, entende? Porque sem Efraim eu não existo, eu sou um doente, entende? Eu sou Manassés, entende? Então, essas alianças, eu acho que essas alianças são fascinantes e, ao mesmo tempo, você, agora passando até para um romance de formação, você vê, por exemplo, o interesse dele vivendo, não é? No Morro do Livramento. É claro que o Morro do Livramento, naquela época, não era o que nós conhecemos hoje como favela ou comunidade, né? Era o domínio de uma grande família. Eles viviam de favor. Quer dizer, aí, de novo, você vai vendo os personagens que vivem de favor e o fato de o Roberto Schwartz ter estudado como um dos grandes temas em Machado de Assis a questão do favor. Quer dizer, não é gratuita. Ele sofreu aquilo na pele, entende? Ele sabe o que é você viver de favor na casa de um senador, entende? Ou na fazenda era uma fazenda ali, né? Quer dizer, de um senador, entende? E aí e a escola era muito precária, mas ele vai aprender latim rezando missa e se tornando amigo do padre. Ele vai aprender francês se tornando amigo do imigrante francês que era padeiro. E ele foi dessa maneira. Por isso que eu disse, ele fez uma opção em ser alguém do centro, quer dizer, do que nós chamamos centro da cidade, e não alguém dos arrabaldes, entende? E é uma opção muito lúcida, entende? Porque isso vai progredindo, e aos 16 anos, se não me engano, 16, 17, ele já está trabalhando como tipógrafo. Quer dizer, ele já está se encaminhando para as letras, e ele se encaminha mais, porque ele começa a escrever, ele se aproxima de um grande escritor, né, do autor das Memórias de um Sargento de Milícias, que vai ser o seu primeiro grande protetor. Entende? Quer dizer, então, não há dúvida que ele está entrando de favor na sociedade branca, entende? Mas, ao mesmo tempo, possuído dessa ideia, tem um grande talento, ele acredita em si mesmo, entende? Ele tem
um lado do Irmão das Almas, eu tenho essa nota de R$ 2.000 aqui, eu não vou desperdiçá-la, eu vou fazê-la valer, entende? Tem um lado assim, e ele é autocrítico, se você começa a analisar pelos detalhes dos romances dele, você vai ver que constantemente tem uma crítica violenta da aristocracia, no caso, ou então da burguesia republicana, mas, ao mesmo tempo, você tem momentos de autocrítica. O próprio personagem José Dias, que só usa, como é que se chama? Superlativos, né? Só usa superlativos, porque ele vivia de favor, né? Na casa de Dona Benta, em Dom Casmurro, né? Quer dizer, então, essas questões todas, eu acho que têm que ser analisadas. Agora, isso que você falou, não é um romancista que se dá apenas pela trama, entende? Ele é um romancista que requer certa atenção do leitor, porque o leitor é um negócio chato de dizer, porque a gente sempre pensa que literatura e arte é entretenimento. É entretenimento, entende? Tem de ser entretenimento. Daí a trama, entende? Você tem que ter uma trama, entende? Mas, ao mesmo tempo, essa trama não é o essencial daquela obra, se aquela obra quer também, não é? Ensinar alguma coisa. Ensinar não no sentido no sentido que eu usei no início dessa conversa, né? Quer dizer, te dar acesso aos produtos do saber, da inteligência, etc. Não é? Quer dizer, que você tenha uma visão mais complexa de mundo, de sociedade, de mundo, de você mesmo, etc. etc. Quer dizer, então é isso que eu acho em Machado. Você vai vendo que a própria formação dele é um pouco a do Irmão das Almas, entende? Quer dizer, ele está tirando proveito de certas coisas, entende? Certas situações, entende? Agora, só que isso tudo com uma visão grandiosa, né? De arte, uma visão fantástica, né? de sociedade brasileira, e uma consciência muito grande de que ele sempre será Manassés, entende? Ele não será nada além de Manassés. Na hora do pega para capar, como a gente diz vulgarmente, entende? Vai ser Efraim, entende? Não vai ser Manassés, não vai ser Esaú, vai ser Jacó, entende? Quer dizer, é muito constante essas alusões para que eu possa julgar que seja, entende? Que seja uma coisa dispensável. Eu acho, entende? Porque se você lê autores do porte de Thomas Mann, você vai ver que todas essas coisas estão muito nítidas, estão muito claras, entende? E, em última instância, eu acho que a obra dele é a maior crítica do patriarcalismo brasileiro. Entende? Há imbuído essa noção de que conheçamos melhor a história do patriarcado. A história do patriarcado não pode ser lida assim também. Vamos lê-la com cuidado. Sim. A grandeza de uma obra de arte, né, está exatamente que ela permite várias camadas de leitura, né? Exatamente. De se saborear, de se cercar dela. Você tem a direta, que é a trama, no caso de literatura, mas você tem essas outras camadas, né? Que em escritores como o Machado, escrevendo aquele conto dele do Pestana, o rei das polcas, querendo ser um novo Beethoven, um novo... Aquilo é maravilhoso. Ao mesmo tempo, sabe, que o Thomas Mann, o Dr. Fausto, está pintando toda a música nova, né? O dodecafonismo, exatamente, a partir do mito de Fausto. É o mesmo nível de refinamento, ou seja, e do Proust também, que é todo muito refinado. Quer dizer, a bibliografia não para. Ou até mesmo, né, um autor que aparentemente é simples e não é, que é Flaubert. Parece que o Flaubert é direto e não é. Não é?
Quer dizer, eu aprendi muito quer dizer, em virtude de ter tido uma formação mais francesa, eu aprendi muito de literatura lendo exatamente os franceses, mas lendo os franceses já com um determinado cuidado, porque a crítica literária na França é de muito bom nível. Então, isso é importante para a gente acrescentar. E aí, esse processo, inclusive, eu analiso hoje como uma experiência de hospitalidade, entende? Você se hospeda numa outra cultura, você se hospeda no outro livro, Machado de Assis se hospeda no Pentateuco para dizer coisas que você tem que decifrar um pouco, que você tem que entrar ali para também voltar e dizer, puxa, o que ele está dizendo é um pouquinho mais complicado. E isso é tanto verdade que nesse mesmo romance, Esaú e Jacó, todo o encilhamento, quer dizer, essa esbórnia financeira, ele se hospeda no conto Cândido de Voltaire. E ele escolhe o capítulo que se chama Eldorado, e é o título do capítulo também no romance. Quando o dinheiro brota da terra, quer dizer, em quantidades enormes, ou cai dos céus. Ouro Preto, República. Quer dizer, e está lá, você lê o Cândido, está lá direitinho. O capítulo chama-se Eldorado, basta ler. Quer dizer, então aí a gente entende, através dessa leitura, obviamente, extremamente dolorosa para nós, de Voltaire, né? Porque se refere, obviamente, ao período colonial, em que se destaca a questão do extrativismo, né? E depois ao início da República, onde essa esbórnia financeira, infelizmente, foi pouco a pouco controlada, né? Mas foi uma transição, portanto, quer dizer, Machado de Assis, para mim, é aquele que melhor compreendeu a transição. Entende? Sem ufanismos, sem nacionalismos, sabe, assim, tentando compreendê-la a partir dessa análise complexa de uma sociedade que transita de algo para outro e que, obviamente, você nem espera que a República seja tão perfeita, porque não há alicerce para ela, né? E daí, a meu ver, quer dizer, essa hospedagem é também uma espécie, em outro livro, se você vê a composição do romance, é uma espécie, a meu ver, de enxerto. É aquele enxerto que você coloca numa roseira para que a flor seja diferente. Mas a República nada mais é que um enxerto, porque as raízes continuam mesmo, o tronco continua o mesmo, os galhos continuam os mesmos, mas, de repente, você acredita e é necessário que se acrescente um enxerto. E esse enxerto não pode ser um enxerto vitorioso à primeira vista. Ele pode ser lindo, merece toda a nossa admiração, mas será que ele realmente consegue representar essa transição em algo que está enraizado, que tem tronco, que tem força, que tem seiva própria, e tudo isso com muito egoísmo? Será que consegue neutralizar esse egoísmo? Essa é a questão de Machado, quer dizer, é vendo como... E o livro de cabeceira dele, eventualmente, era o Eclesiastes, né? Tudo é vaidade, né? Quer dizer, então, você vai formando, sabe? Você vai formando coisas e Machado vai se distanciando de uma leitura que é feita com muito cuidado e foi feita muito bem no Brasil a partir da história social, entende? Da mesma maneira você querer ler Proust a partir da história social. Pode ler, não acho que todas as leituras são possíveis, eu acho que todas as leituras são possíveis, mas você também tem de ser bastante tolerante para admitir que aquela obra até requer outras leituras um pouco diferentes, porque a própria noção, por exemplo, de história em Machado de Assis é muito complexa, porque ele vai e vem do século XVIII para o início do século XX, ele vai e vem do Pentateuco para o início do século XX. Quer dizer, então, há uma flexibilidade da noção de tempo histórico que eu acho que tem que ser compreendida
por o que os gregos chamavam aion, que é você vai dividindo o presente de tal forma que ele se constitui pouco a pouco ele se constitui sem negar o passado e sem querer afirmar o futuro. Entende? Mas essa presentificação do presente que a história social às vezes exige do leitor, ela acaba entorpecendo, entende? Essas radiações que são muito fortes em leituras metafóricas, simbólicas, de uma obra de arte que a obra de arte requer. Então, eu acho que isso é a contribuição de Machado de Assis, entende? É de uma coragem infinita, porque eu fico, às vezes, imaginando o que ele não passou, né? Conhecendo a sociedade brasileira como ela é. É verdade. Você estava falando da flor com enxerto, né? Com a rosa com enxerto novo, para mostrar a monarquia, a república. Eu me lembrei de uma crônica do Eça de Queiroz, né? Você lembra daquela crônica famosa dele? Quer dizer, o que aconteceu foi o seguinte: no dia seguinte, o funcionário lá do Ministério só tirou a plaquinha monarquia e colocou república, e pronto. Né? Até na música popular, né? Bota o velho de novo lá. Bota o velho de novo lá. Quer dizer, tem um lado assim, quer dizer, que é meio caricatural e que se presta, obviamente, ao que Machado de Assis está fazendo, que é uma leitura crítica, irônica, às vezes satírica, como a teoria do medalhão, entende? Qual é o medalhão que poderia escrever a teoria do medalhão? Quer dizer, essa é a vantagem de Machado de Assis, entende? É que ele pode escrever a teoria do medalhão. Porque, sabe, ele não tem nenhum compromisso, sabe, assim, de classe maior. Ele tem essa liberdade, que é a liberdade de criação dele, que obviamente, o desclassifica em termos da tradição literária latino-americana, porque, em geral, a literatura na América Latina, de maneira geral, ela requer, né, que o escritor ou se identifique com a sua classe ou se desidentifique totalmente para se interessar apenas por los de abajo, né, pelos subalternos, que é o caso clássico de Graciliano Ramos com Vidas Secas. Quer dizer, ele não tem ideia de como vivem aquelas pessoas. E daí o fato de que em Vidas Secas nenhum daqueles personagens tem a palavra. Quer dizer, é um romance meramente descritivo. É como se fosse quadros de Portinari daquela época, meramente descritivos, entende? Porque você não pode dar a palavra, quer dizer, ele está corretíssimo, você não pode dar a palavra a alguém cuja palavra você não conhece, e você não sabe, e não pode imaginar como é. Quer dizer, então, isso é muito bonito. Agora, é uma tradição, né, das literaturas latino-americanas. E Machado de Assis fez uma opção oposta, né? Isso é que é interessante. Quer dizer, ele, em lugar de ser um Lima Barreto, até mesmo um Lima Barreto mais sofisticado, mais complexo, etc., ele já optou por fazer uma crítica violenta da chamada elite brasileira, no caso, a monarquista ou a pequeno-burguesa da República. Eu juro que a última pergunta que eu vou te fazer essa é só uma ilação. Não, olha, eu tenho que te dizer que está um prazer a conversa, não sei. Eu queria fazer uma ilação em torno do que você falou do Machado, da figura que você construiu. Me dá a exata impressão de que o Machado está para a literatura como Villa-Lobos para a música brasileira. São posturas, são compositores que não cabiam tanto nas réguas europeias de avaliação, mas que também não cabiam em qualquer régua nacionalista possível. Ou seja, a obra do Villa-Lobos permite tantos níveis, camadas de audição, né? Você está descrevendo Machado e eu estou pensando em Villa-Lobos. É impressionante. Você acha que é descabido fazer uma comparação dessa? Não, eu acho que é uma coisa que a gente tem vergonha de querer analisar é que a genialidade brasileira ela
é muito mais self-taught, né? É muito mais aprendida por si mesmo, né? Um saber que você conhece a si mesmo do que a gente pensa. Eu tenho uma amiga que é Gilda Oswaldo Cruz, recentemente ela escreveu dizendo que Villa-Lobos era um autodidata. E era mesmo. É. E era mesmo. Então, Machado de Assis era o quê? Autodidata. Você pega Aleijadinho, é o quê? Autodidata. Entende? É um negócio muito estranho, a meu ver, na cultura brasileira. E o Machado me fascinou exatamente por isso, e também porque, de novo, são autores tão misteriosos e tão ricos e tão sugestivos que eles acabam sozinhos por significar uma época. Você pode pensar o barroco sem Aleijadinho? Barroco brasileiro, é claro. Não tem como. Você pode pensar o romance brasileiro sem Machado? Não tem como. Você pode música clássica brasileira sem Villa-Lobos? É a mesma coisa. É impressionante. Quer dizer, e Mário de Andrade teve essa intuição. Ele recusava usar, não na primeira viagem a Ouro Preto, na segunda viagem a Ouro Preto, ele cria a palavra sabença. E ele vai dizer, é preciso saber saber. Entende? Esse saber não tem um objeto, é preciso saber física, é preciso saber teoria literária, é preciso saber história, teoria literária, ou história da literatura, ou isso. É preciso saber saber. Quer dizer, então, se você sabe, quer dizer, quem sabe, sabe. Entende? É essa coisa que, nesses artistas, e que são extraordinários, e você pode passar até para figuras também históricas, que é o caso do Antônio Conselheiro, entende? São figuras totalmente autodidatas num país tão estranho quanto o Brasil, e que, no entanto, conseguem definir a sua época. Eles sabem saber. É verdade, é verdade. Silviano, eu quero te agradecer demais, demais. Essa conversa, acho que não só eu aprendi, todos nós, todos que assistirem a esta conversa vão passar a ler Machado de Assis de uma maneira diferente, né? E eu ia pedir para você fazer uma indicação, mas eu vou fazer a indicação. Se você quiser ler Machado, você que está nos assistindo, quiser ler Machado ou Graciliano, por exemplo, né, de uma maneira diferente, saindo da camada mais superficial e compreendendo esses jogos intrincados de significados, né, que a gente acabou de conversar durante uma hora, por favor, leiam Machado e Em Liberdade, do Silviano Santiago, porque vocês vão sentir exatamente a beleza desse intrincado, desse jogo intrincado, que, na verdade, pretende só compreender o país, compreender o Brasil. É isso que eu ia dizer agora. Quer dizer, eu espero que eu tenha ajudado a compreender o Brasil. Mas, sem dúvida, você não ajudou, você foi decisivo. Eu queria convidar vocês para uma próxima terça-feira. A gente vai conversar com a Márcia Camargos, que tem um livro ótimo sobre meu Deus do céu, esqueci o nome dele, Monteiro Lobato, sobre Monteiro Lobato, Furacão na Botocúndia, né? E ela está em Paris fazendo um pós-doutorado e nós vamos conversar sobre o Brasil segundo Monteiro Lobato, que é uma coisa muito interessante também. Tá ótimo. Obrigado mais uma vez, Silviano. Olha, parabéns pelo programa, hein? Eu espero que o projeto está muito bonito. Opa, obrigado.